Olá, tudo bem? Atendendo alguns pedidos de alguns alunos meus, eu vou deixar algumas pílulas, né? Alguns videozinhos curtinhos aqui no Instagram e também depois eu quero ver se eu consigo remanejar eles para o YouTube. Eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar, tá? E isso aqui é mais um reforcinho, né, das nossas aulas que a gente tem visto online, de forma online, mas é mais um reforço e também para quem quiser lembrar, relembrar de alguns conceitos, né, quiser retomar alguns estudos, também pode ser interessante, tá? O vídeo de hoje, então, é direcionado exatamente para o pessoal dos primeiros anos, que foram justamente, foram as pessoas que me pediram para que eu fizesse isso. Eu tenho um canal no YouTube e ele tá meio parado, porque a vida de professor, vocês sabem como é que é, tá? Sempre na correria. Mas como foi pedido, então eu estou fazendo com todo o carinho do mundo. Espero que auxilie vocês, que ajude vocês, para que vocês consigam efetivamente uh, olhar para a filosofia com maior carinho e pensar justamente sobre as coisas que a gente vem vendo até agora, tá? Então, a gente está agora nesse período falando exatamente, a gente começou falando sobre os pré-socráticos, aí depois a gente falou sobre os sofistas, né, que são justamente aqueles caras que não estavam muito preocupados com a questão de buscar a verdade, mas estavam muito mais preocupados com o debate e com a questão de vamos debater e vamos ver quem é o melhor aqui, quem é que é a pessoa que consegue ter a melhor retórica, convencer melhor o outro, independente se o argumento tem uma fundamentação verdadeira ou não. Tá? A gente quase não vê isso hoje em dia, a gente quase não percebe pessoas que estão mais preocupadas com a discussão pura e simplesmente do que com aprofundamento, né, do que buscar, realmente esse fato é verdadeiro, vamos discutir para a gente conseguir chegar a um caminho comum, buscar a verdade, né? Isso eram sofistas, mas isso não está distante da nossa realidade hoje. Infelizmente, a gente percebe que tem muito sofista por aí, né? Disfarçado de grande pensador. Nas redes sociais, então, vixe, tá cheio. Então, a gente estava nesse processo de falar sobre os sofistas. Começamos a falar de um pensador que é um marco dentro da filosofia, que é o Sócrates, que embora não tenha deixado nada escrito, teve um legado muito grande e muito importante filosoficamente falando, porque ele justamente destoa dessa postura dos sofistas, que é só vamos debater e vamos ver quem é que ganha na lábia, vamos ver quem é que ganha na retórica, porque o Sócrates estava preocupado justamente em buscar a verdade, buscar um conhecimento verdadeiro, né? A grande questão para ele era essa. E isso fez com que ele justamente trouxesse pessoas, angariasse discípulos, pessoas que compartilhassem desse tipo de pensamento. E ele se utilizou de um método muito famoso, ficou famoso, né, com a maiêutica, que é justamente quando ele tinha essa questão de parir ideias, né? Ele estava debatendo, tinha essa questão do debate, mas ele não estava só preocupado assim, eu quero ganhar por ganhar esse debate. Não, eu quero mostrar qual é o fundamento racional dele, aonde que a gente pode chegar, na verdade, através desse debate. E muitas vezes ele fazia justamente com que o interlocutor, né, com a pessoa que estava do outro lado na discussão, percebesse seus equívocos, reformulasse seu pensamento e até algumas vezes chegasse a respostas justamente por esse método, essa metodologia dele, que era de perguntas e respostas, de ir perguntando, né, inquirindo a pessoa. E muitas vezes a gente se utiliza isso em sala de aula, pergunta para o aluno, o que tu está pensando aí? O que é isso? O que é essa coisa? Para que ele busque por ele mesmo e que ele consiga chegar às respostas. Então, esse foi o método utilizado pelo Sócrates. A gente falou sobre isso, a gente falou justamente da preocupação que ele tinha com o aparato da filosofia, com o papel da filosofia, tanto que foi condenado à morte por isso, né? E não fugiu disso, porque para ele era mais importante ele afirmar o pensamento dele e a postura dele diante do conhecimento do que a questão da vida, até porque o Sócrates dizia que a gente não poderia temer, na verdade, alguma coisa que a gente não conhecesse, que a gente não sabe, na verdade, como é, né? Então, por que a gente tem tanto medo assim da morte se a gente não sabe como é o outro lado, a gente não sabe o que se passa com isso? E isso é uma das características importantes do Sócrates, que mostra que ele era uma pessoa que reconhecia o não saber como a questão de que, ok, eu não sei, né? Isso pode até para algumas pessoas parecer que é um problema, mas mais problemático do que isso é quando a pessoa assume uma postura de que ela sabe o que ela não sabe. Ou seja, aquela pessoa que
tem orgulho da ignorância que tem. E ignorância no sentido de não saber, tá? Não é aquela questão de, ai, seu ignorante. Mas no sentido de que a pessoa ignora, de fato, ela não sabe das coisas. Então, muito pior do que tu perceber que tu não sabe, porque isso é um reconhecimento de humildade, né? A gente tanta coisa que a gente não sabe, né? E aí a questão não é essa, a questão problemática é tu se fingir que não sabe, assumir uma postura, digamos, de arrogância diante do conhecimento, e justamente aí tu não vai procurar a verdade, tu vai sentar no teu troninho de que eu sei tudo e tá tudo bem, e tu não vai buscar justamente o quê? Ter esclarecimento e buscar uma questão do que é real e do que é verdadeiro, tá? Então, o Sócrates tem essa questão, esse marco. E dentro desse marco do Sócrates vem uma outra questão interessante, que é a questão da ética socrática, tá? Que é bem um ponto chave aqui para quando a gente está falando do Sócrates. Tem uma frase que é atribuída ao Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo, né? Que essa, na verdade, é uma frase que ela está lá no oráculo de Delfos, que era dedicado ao deus Apolo, e que traz, na verdade, o Sócrates assumiu ela como algo relacionado ao pensamento dele, uma fonte, na verdade, um marco para o pensamento dele. Por quê? Porque justamente nesse exercício que a gente tem de fazer, de se autoconhecer, de se auto-buscar, de se autoanalisar, é que a gente busca melhorar, né? Então, hoje eu até já falei isso para vocês em sala de aula, nas nossas aulas virtuais, né? Essa questão hoje que todo mundo fala, autoconhecimento, e a gente vê várias áreas diferentes, e terapias, e etc e tal, e várias pessoas buscando isso, né? E agora, nesse momento de pandemia, talvez seja um momento em que as pessoas tenham se voltado muito para isso. Isso não é uma coisa moderna, isso é uma coisa antiquíssima, e meu amigo Sócrates já fazia isso. Já, na verdade, ele preconizava isso. Porque talvez o momento desse movimento de se autoconhecer, tu vê justamente o quê? Procurar te melhorar, né? Otimista, Sócrates, né? Nesse movimento de autoconhecimento, a pessoa vai lá buscar educação, vai buscar ver suas virtudes, ver os seus vícios e tentar justamente corrigir essas coisas. Tanto assim que o Sócrates falava que ninguém era mal por natureza, mas as pessoas eram más por ignorância. Ou seja, tu não tem a condição de estudo para isso, que te abra, né? Que te faça com que tu questione as coisas. E aí o que tu faz? Tu acaba então ficando dentro desse universo do que tu não conhece, né? Eu falei isso, até isso para vocês, né? Não tem como uma pessoa querer tu cobrar a bondade de uma pessoa, de um indivíduo que viveu o tempo todo dentro de um ambiente que isso não era colocado para ele, ou talvez fosse colocado de uma forma equivocada, né? Talvez essa bondade fosse fosse colocada de uma outra forma, como por exemplo uma criança que vive dentro de uma família ou de um ambiente onde a violência impera, e essa criança não tem como saber como é estar num ambiente diferente desse, tá? Mas então isso, né, para exemplificar essa ideia do Sócrates de que as pessoas podem vir a melhorar desde que tenham condições e educação para isso, tá? Então, por isso que aqui a educação, e a educação no sentido amplo da palavra, ela é muito importante. Por quê? Porque justamente tu pode te tornar uma pessoa melhor a partir do momento em que tu consegue perceber, olha, eu acho que isso não tá certo, isso está equivocado, isso não é um valor, né? Isso é um vício. Então, a partir desse momento que tu tá colocando, né, discutindo essas coisas, ou seja, que tu estás refletindo sobre essas coisas, o que acontece? Tu consegues justamente fazer uma autoanálise e fazer essa busca pela tua melhora, né? Pelo teu crescimento individual. Então, a ética socrática é uma ética que a gente pode dizer que ela está totalmente atual, porque a gente percebe que muitas pessoas hoje buscam isso, né? Estão buscando essa coisa de se autoconhecer, de melhoramento interno, de melhorar como ser humano. E a educação é efetivamente uma fonte para isso, né? E educação, eu não estou falando só dessa educação formal, de uma escola, de uma faculdade, mas educação no sentido de que as pessoas podem buscar conhecer o outro, respeitar o outro, né? Isso também faz parte desse processo educacional, né? Que é de conhecimento, se conhecer. A partir do momento que eu me conheço, eu conheço melhor o outro, eu posso conhecer e entender melhor o ser humano. E isso também tem muito a ver com a própria filosofia do Sócrates, que é uma filosofia totalmente voltada
para o indivíduo humano, para o ser humano, né? Que é a questão antropológica, ele está dentro de um período que é considerado um período antropológico, né? Voltado para a condição humana, para o indivíduo, para o ser humano, tá? Então a ética socrática é uma ética super interessante nesse sentido, porque ela está voltada para esse entendimento de que o ser humano pode melhorar, pode se autodeterminar e pode buscar se conhecer, né? Esse conhecimento, esse autoconhecimento é uma coisa fundamental para essa ética. E eu vou frisar mais uma coisa. Ética, ela é diferente da gente pensar moral, tá? São coisas que elas, na verdade, elas têm uma raiz comum, né, etimológica, tem esse sentido de costume, mas a ética, ela tem um sentido muito mais amplo no que diz respeito à questão de estudar os princípios e o que faz com que determinados princípios sejam tomados como verdadeiros e bons e circunstanciais para determinado tipo para a sociedade, para determinadas pessoas e determinados indivíduos. O que faz com que determinada sociedade ou mesmo mundialmente as pessoas tenham um determinado tipo de comportamento e que esse comportamento seja considerado adequado, tá? Enquanto que a moral, ela diz muito mais respeito a um grupo, a uma cultura, a um povo, tá? Então ela é mais, digamos assim, ela é mais direcionada para determinados nichos, tá? Enquanto que a ética não, a ética tem essa ocupação de estudar tudo isso. Então ela vai pegar povo X, Y, Z, vai ver todo mundo e vai tentar traçar, por exemplo, o que é bem e o que é mal, né? Então pegar isso é bem amplo, é bem maior, tá? Então, era isso que hoje que a gente tinha para falar assim rapidamente, né? Para não ficar um vídeo super comprido, para falar sobre o Sócrates, que é esse sujeito, esse amiguinho, eu sempre chamo os filósofos de amiguinho, né? Esse é amiguinho tanto é que o filósofo é amigo do conhecimento, amigo do saber, e esse amiguinho que tem essa relação muito legal com a nossa autoanálise, o nosso autoconhecimento, e justamente com essa busca, né? Por entender que o ser humano, através do processo educacional ou do processo de autoconhecimento, ele pode vir a ser uma pessoa melhor. Isso que também depois a gente vai ver quando a gente falar sobre o Aristóteles, né? Uma pessoa pode aprender a ser virtuosa, a virtude é um hábito, não é só uma questão de que as pessoas nascem assim, as pessoas podem aprender a ser assim, a gente pode aprender a ser melhor a cada dia, tá? Então era isso. Por hoje é só. Um beijão para vocês e espero, sinceramente, que esse vídeo consiga auxiliar vocês e ajudar vocês a terem uma visão um pouquinho maior sobre esse aspecto, essa parte da nossa disciplina que falou sobre a ética socrática, tá bem? Beijão!